A autocrítica sempre vai acompanhar vendedores exigentes. A autocrítica nos ajuda a melhorar, mas em excesso a autocrítica nos paralisa, com medo de continuar errando, e nos tira a produtividade, começa a afetar a autoestima. Qual que é o limite? Como que a gente pode fazer para transformar a autoestima de oponente para aliado? Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu sou especialista em vendas de relacionamento. Eu vou colocar você na órbita do cliente e fazer você vender com a velocidade de um foguete. A autocrítica é importante como uma ferramenta de automelhoria. Tá? É a autocrítica que faz a gente perceber nossos erros e cada vez mais melhorar. Só que em excesso a autocrítica começa a atrapalhar bastante. Tem gente que não consegue se mexer por causa de autocrítica, ou seja, medo de errar e aí não se expõe. É disso que a gente fala quando trata de vendas de relacionamento. Não é não ter medo, é ter a coragem de se expor e saber que eventualmente a gente vai cometer um erro e que vai vir autocrítica. Às vezes o erro nem é um grande problema com as outras pessoas, mas conosco mesmo é complicado. Enfim, é fácil falar de autocrítica agora. O difícil é identificar quando ela acontece ou fazer alguma coisa no momento que ela acontece. Né? E a gente vai se privando, isso tudo porque é inconsciente. A gente vai se privando de oportunidades de negócio porque a gente tem medo de errar, porque a nossa autocrítica é muito alta. Eu acho que eu devo estar falando com você, porque isso é uma coisa muito comum, acontece comigo também. Tá? Mas tem uma ferramenta bacana que eu quero passar para vocês, que tem 3 etapas, que é compreensão, identificação e transformação. Se conseguir passar por essas 3 etapas, se você vai conseguir, você vai ver como a autoestima vai trabalhar a seu favor e não contra. Tá bom? Vamos lá. Compreensão. A autoestima é uma ferramenta de melhoria. A função primordial dela é nos proteger, tá? Porque ela quer que a gente melhore e que a gente erre menos. Então, o importante da compreensão é compreender que ela é neutra, do ponto de vista que ela pode ser benéfica ou pode ser maléfica, depende de nós. Tá? Entendendo que ela é neutra, a gente pode ter a outra compreensão de saber que o que faz a autocrítica ser maléfica é a dose exagerada. E tudo na vida, com uma dose exagerada, vira veneno. Tá? Um remédio vira veneno em doses cavalares. Tá? Água, muito bom, em doses exageradíssimas pode matar a gente afogado, não é? Então, essa questão de dosar é muito importante, isso é compreensão. Entender que ela é neutra e que se for só um pouquinho de autocrítica, ela é ótima. Se for um monte, ela é prejudicial. Tá? Compreendeu? Vamos para a segunda parte, que é identificar. Tá? Eu já compreendi que ela é neutra e que pode ser boa se eu puder usar da maneira correta, então eu tenho que identificar quando ela acontece. E aí é bem desafiador, porque no momento que eu estou nervoso, veio a autocrítica e é mais uma coisa para me atrapalhar. Eu já errei e ainda venho eu dando bronca em mim. Fica meio complicadinho, tá? Como que a gente faz para trabalhar a nossa capacidade de observação para identificar quando acontece? Tá? Eu vou dar uma técnica aqui, técnica dentro da técnica, que é um tipo de meditação, tá? Mas a gente não precisa necessariamente estar de pernas cruzadas em posição de lótus, colocar um turbante, deixar a barba crescer, ficar em silêncio num tapetinho. Tá? É apenas para a gente se observar por 1 ou 2 minutos e a gente pode ter em qualquer lugar. Isso pode ser feito no metrô, pode ser feito dirigindo, pode ser feito na fila do banco, pode ser feito vendo televisão. Tá? Um pouco mais difícil vendo televisão, mas também dá para fazer. O que você vai fazer? Observar as suas sensações. Tá? Então, o que acontece? Eu estou com calor, eu estou suando e eu nem percebo isso porque é o dia inteiro calorzão no verão. Tá? Mas eu começo a perceber, nossa, eu estou suando, eu estou com calor. É uma sensação. Tá? Quando eu estou na frente do cliente e falo mais do que eu devia, eu percebo, putz, veio uma sensação de arrependimento, de vergonha. Por quê? Porque eu falei mais do que eu devia. Eu passei desconto antes da hora. No comecinho da negociação já dei todo o desconto. Nossa, eu tive uma sensação de insegurança. Eu percebi que eu sou inseguro ou que eu tive insegurança nesse momento. Por que será? Você vai trabalhando a sua observação. Tá? Mas começa isso em um ambiente seguro, sem estar negociando com o cliente. A gente vai perceber isso depois.
Tá? Então, assim, eu estou tentando fazer silêncio para me observar e o cachorro do vizinho não para de latir. Eu percebo a minha sensação de irritação com o cachorro do vizinho. Só isso. Não é para ter reação nenhuma, é só observar. Isso é suficiente para, em pouco tempo, você começar a ser um grande identificador de emoções, as suas. Tá? E quando você fizer isso, o que acontece? Você começa a pegar a manha de entender que você tem várias sensações no corpo, várias sensações na mente e eventualmente, rápido, de uma maneira rápida, você vai conseguir identificar quando a autocrítica veio. Tá? A autocrítica vem depois que você erra. Infelizmente, a gente não sabe que errou até errar, porque se a gente soubesse que errar, a gente não errava. Então a autocrítica ela vem depois de um erro. Tá? Você erra, se arrepende, como quiser chamar isso, e aí vem a autocrítica. Quando você perceber que veio a autocrítica, aí você já identificou e você pode passar para a terceira etapa, que é a transformação. Como que a gente faz a transformação? Com um acordo. Tá? Presta atenção porque é bem legal mesmo. Você compreendeu o que é autocrítica, aí você identificou. Se você conseguiu identificar naquele momento, você faz um acordo. Muito obrigado, autocrítica. Eu não sabia que eu tinha errado, mas você está falando isso para mim. Então é o seguinte, eu vou anotar e mais tarde eu vou fazer um trabalho para fazer uma melhoria em relação a isso. Agora não é o momento. Agora eu preciso ser produtivo. Então você está trabalhando a favor da sua autocrítica, dizendo, agora eu preciso ser produtivo. Agora eu preciso da minha autoestima alta porque eu estou negociando. Tá? E aí, isso tem que ser feito, você vai anotar. Saiu da reunião com o cliente, teve um minutinho de folga, você pega e anota. Como que faz isso? Um aplicativo de anotações, tem vários no mercado, inclusive que você pode colocar a voz. Se não tiver nenhum, o gravador de voz do celular é o suficiente. Você vai falar, o meu ponto de melhoria é tal, eu não devia ter feito isso. Quando, no mesmo dia, você vai chegar em casa ou voltando, qualquer coisa assim, eu preciso estudar porque era um assunto que eu não conhecia muito. Coloca um podcast, um audiolivro para estudar mais sobre isso. Ou chega em casa, pega um livro, pega um artigo para entender melhor do assunto. Tá? Ou você precisa treinar mais a sua expressão. Tanto faz. Mas aí o que acontece? Você vai estar dizendo para sua mente que em um determinado horário você vai trabalhar em cima dos seus pontos de melhoria. Tá? Esse acordo, deu para entender, né? Eu vou fazer um acordo com a minha mente. Por eu ter anotado, eu não preciso ficar com esse pensamento em looping toda hora. A gente tem esses pensamentos, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso? Anota, eu vou corrigir isso mais tarde. Né? E aí a mente se acalma. Tá? Por fim, esse acordo com a mente, ele tem uma capacidade milagrosa de dar resultados. Tá? Porque ela se aquieta sabendo que você vai corrigir o erro mais tarde. Por isso que tem que ser um hábito, um novo comportamento de toda vez que eu entender que eu errei, e a gente erra muito durante o dia, eu vou criar um compromisso para melhorar isso. Tá bom? Ou seja, repetindo, esse acordo tem um poder de fazer milagres com a gente. Mas só tem um jeito de você saber se isso é verdade ou não, que é praticando, tá bom? Então coloque em prática, tenta compreender, depois tenta identificar e depois tenta fazer a transformação. E aí esquece o tentar, aí você vai conseguir compreender, conseguir identificar e conseguir transformar. Não leva muito tempo, mas precisa um pouco de disciplina, porque é uma mudança de comportamento, ok? Recado dado, eu sou o Ricardo e eu tenho um segredo para contar para você. Aqui tem negócio.